Então, veja o seguinte, o que que a gente pensa que é uma teoria? Vamos partir disso, por comparação, né? Então, vamos pensar na própria psicanálise. O Freud ouviu, né, fez a escuta das histéricas, até que ele conseguiu formular uma psicopatologia, uma metapsicologia, tudo em torno das histéricas. Então, ele produziu conceitos, por exemplo, o inconsciente recalcado, defesas, a defesa de recalque, o inconsciente, que é o inconsciente recalcado, que é a psicopatologia da histérica. Ele construiu uma metapsicologia. Isso é uma teoria. Ele ouviu bastante as histéricas e aí ele foi construindo uma teoria. Nós pensamos que teoria se formula assim. A gente, quem trabalha com isso, né? Observe eventos repetidamente e depois monta uma teoria. Nós pensamos que a teoria é assim. Eu vou desmontar um pouco essa ideia de teoria em alguns autores. Alguns autores são perspectivistas. Eu diria que na tradição do Ocidente, os sofistas que conviviam com o próprio Sócrates, eles foram o primeiro movimento perspectivista. Não formularam uma teoria perspectivista, mas foram os primeiros perspectivistas. Depois nós pulamos e vamos encontrar vários outros perspectivistas. Eu acho que o grande é o Nietzsche, né? Que tem um perspectivismo. O Jung é um perspectivista, o Bolas é um perspectivista. Então, que diabo é isso? Se vocês quiserem compreender o perspectivismo, eu vou falar do Jung, mas se vocês quiserem, eu me arrisco depois a falar do Nietzsche. Neste livro, Freud e a Psicanálise, num texto que eu gosto muito, eu uso muito, Divergências entre Freud e Jung, pelo próprio Jung, é um capítulo deste livro. O Jung, nos primeiros parágrafos, ele enuncia o que ele entende por perspectivismo. E é muito interessante, porque é ousado. Ele diz, olha, ele tem influência de dois grandes perspectivistas, o Jung. Um é o William James, não sei se vocês já ouviram ou leram o William James. Ele é um grande empirista, saborosíssimo, americano. E o outro perspectivista que o Jung tem presente é o Nietzsche. Então, ele criou o próprio perspectivismo dele. Ele não fala que é um perspectivismo, mas é um perspectivismo, eu anuncio que vocês vão reconhecer. Como é que eu faço teoria? Pergunta o Jung. Eu faço teoria de um jeito que é como todos fazem, mas não sabem. Como todos fazem, mas não sabem. Eu acho esse detalhe bem interessante. O Freud faz uma teoria a partir do instinto sexual. O Adler, que era Alfred Adler, faz uma teoria a partir do instinto do poder. E eu faço uma teoria a partir de vários instintos. Então, ele é um perspectivista, mas ele é um perspectivista que trabalha com vários instintos. Ele não é como o Freud, que trabalha com um único instinto. Isso na visão do Jung, eu não estou dizendo que está certo. Eu estou dizendo como é que ele constrói o perspectivismo dele. O instinto faz filosofia, o instinto faz psicologia, o instinto faz metapsicologia. É o instinto que está falando em mim. Isso é um perspectivismo que vem de dois campos. Um é o William James. E se vocês quiserem saber mais sobre este perspectivismo do William James no Jung, vocês leiam esse livro do Sonu Charazani, que é Jung e a Construção da Psicologia Moderna. O Sonu, ele tem a seguinte proposição: eu quero pensar um Jung sem Freud. Eu cansei de pensar o Jung com Freud. Quero pensar o Jung sem Freud. Então, ele recupera, e muito bem, o William James, como sendo aquele que deu a base do perspectivismo junguiano. Eu acho que esse perspectivismo do Jung
está muito miscigenado com o próprio Nietzsche. Qual é a proposição básica? Quem faz teoria em mim é um instinto. Vocês levem em conta uma coisa. Hoje, na biologia, ninguém mais fala em instinto. É vamos dizer assim, uma colocação ultrapassada na palavra. Hoje, o instinto foi transformado num comportamento inato, que o Jung, aliás, começou a usar no final da obra dele. Mas a ideia de que a teoria é feita pelos instintos, é feita... Isso daí é uma perspectiva, assim, vamos dizer, completamente extravagante para quem pensa que a teoria vem do estudo de eventos observados e repetidos, né? Não, a teoria está em você. É o teu instinto que vai fazer teoria. Então, é uma proposição, eu acho, penso, extravagante, mas sou muito simpática a ela, né? A teoria não vem da consciência, não vem da consciência, e não vem da observação de eventos, vem dos meus instintos. Isso tem um parentesco com William James e com o próprio Nietzsche. O que o Jung está falando? Bom, este faz teoria com instinto sexual, o outro faz teoria com instinto de poder. Ele fala, vão surgir muitas outras teorias psicológicas, muitas outras, e todas elas serão os instintos falando. Então, nesse perspectivismo do Jung, nós notamos que ele é pluralista. O perspectivismo tende a ser pluralista, mas ele tende a namorar com uma outra questão, além do pluralismo, que é a ideia de totalização. Então, eu vou pegar um grande perspectivista, que não sei se vocês conhecem, mas o pessoal da sociologia conhece, que é o Leibniz. Para o Leibniz, existiam, né, mônadas. Todos os seres eram uma mônada. E essa mônada alcançava o infinito cósmico, seja de uma ameba, seja a mônada da Mineris. Alcança o infinito cósmico. Então, ele é um perspectivista, que não se diz perspectivista, mas um grande perspectivista, mas todas essas mônadas vão ser hierarquizadas e encontram em Deus a sua totalização. Então, é um perspectivista que totaliza o perspectivismo, porque há 1 milhão de mônadas, todas, animais, né, seres celulares, tudo é mônada, vão encontrar em Deus uma totalização. O Jung, eu penso que é um perspectivista pluralista, que tem uma tentação grande em relação à totalização. Eu nunca li o Jung na chave da totalização. Eu deixo o Jung berrando, né, pela totalização, mas eu não dou. Então, é possível, você não precisa oferecer para o autor aquilo que ele quer, que ele deseja, né? Então, eu acho que eu posso ler o Jung como perspectivista, sem dúvida, mas pluralista. Por quê? Porque os junguianos não sabem disso, mas o Jung diz isso claramente em muitos textos. Olha, vão ler o Freud, vão ler o Adler, vão ler outros autores, porque não adianta só ler um instinto e uma teoria. Quem é perspectivista gosta da pluralidade e gosta de falar para os seus discípulos. Leiam outros instintos, não ficam lendo só o que eu falei. Porque isso não é deixar de ser perspectivista e fazer do Jung uma teoria com fundamentos a ser aplicado na clínica. Perspectivista não pode aplicar na clínica nada. Perspectivista vai ter que dar um jeito de fazer outra coisa. Por que eu estou fazendo também essa aula? Porque eu vivo irritada aí com psicanalistas e psicólogos da psicologia junguiana, porque todos eles, é assim, realmente todos eles querem aplicar a teoria no consultório. Isso é uma coisa tão absurda para uma cabeça perspectivista como a minha. Mas como assim que aplicar no consultório os fundamentos
da psicologia analítica, que é aplicar no consultório a teoria do desenvolvimento do Winnicott. Todos eles constroem uma teoria a ser aplicado na clínica. É assim, eu não sei nem o que falar disso. Um perspectivista se horroriza, né? Por quê? Porque um perspectivista é pluralista. Ele conta com várias possibilidades interpretativas, não só a dele. Isso é uma teoria que disputa a verdade. E nós sabemos, graças ao Foucault, que a verdade é construída, né? Então, tem muitas verdades, tem muitas expressões verdadeiras. Então, nós não podemos ficar disputando qual é a expressão verdadeira melhor. Não sei se vocês compreenderam, mas eu me esforcei para isso, até aqui. Um perspectivista se abre para a pluralidade. Um perspectivista não pode aplicar na clínica a teoria. Não tem sentido.